e paz, queridos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Graças te damos por mais este tempo. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça sobre nós, sobre as nossas casas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por cada palavra que o Senhor tem liberado para nós nesses últimos dias. Obrigado pela graça de estar falando conosco, mesmo muitas vezes não tendo nos esforçado bastante para isso. Nos perdoe desde já. Perdoe, Senhor, as nossas faltas. Perdoe tudo o que fizemos que pode ter te machucado de novo. Perdoe o que fizemos que pode ter machucado os nossos irmãos. Perdoe cada palavra que lançamos que não deveríamos ter lançado. Perdão, Senhor, por não estarmos atentos ao que o Senhor estava falando, ao que o Senhor estava mostrando. Nos ajude nesta noite. Nos ajude, Senhor, a ir além dos nossos achismos e perceber que realmente o Senhor está fazendo. Nos permita, nos deixe, nos ensine a ir além, para que possamos chegar onde o Senhor deseja. Que possamos tocar o que o Senhor deseja que nós toquemos. Que, como eu pedi hoje quando eu cheguei aqui, que não sejamos apenas poços onde vão lançando as coisas, mas que sejamos fonte, para que possamos também jogar o que aprendemos e o que ouvimos na vida de outras pessoas. Que sejamos fontes, Senhor, para transmitir tudo que o Senhor tem feito a nós, e tudo que o Senhor é, que o Senhor pode fazer. E como ouvimos no devocional de ontem, que não venhamos limitar o teu poder. E como no de hoje, que tudo façamos para a tua glória. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da iniquidade que pode habitar o nosso sangue, o nosso DNA. Tem misericórdia de nós. Tão pequenos somos e tão tendenciosos a nos afastar, a ir para o lado errado, achar que sabemos tanto e nos afastamos. Tem misericórdia, Senhor. Quando o Senhor perceber que nós estivermos indo para longe, nos traga para perto mais uma vez. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe. Continue sempre cuidando de nós e nos mostrando o caminho da verdade. Espírito Santo, esteja sempre conosco. Esteja sempre conosco. Que nesta hora continuemos a te entregar a nossa adoração. Que a nossa adoração seja constante, não baseada em um momento de culto, não baseada em estarmos somente reunidos, mas em todos os momentos. Então por isso que eu digo que neste momento o Senhor continue recebendo a nossa adoração. O Senhor, Tu és digno de todo louvor. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és incomparável, Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti. Não existe nada acima do Senhor. Seja exaltado em tempo e fora de tempo. Entregamos a Ti, Senhor. Derramamos o nosso coração no Teu altar. Somos Teus. Somos Teus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus. Toma-nos a Tua bandeira. Toma este lugar mais e mais. Toma as nossas vidas como o Senhor deseja. E faça como o Senhor quiser. Dê-nos a coragem de seguir, de prosseguir. Dê-nos a coragem do ide. Dê-nos a consciência que no Senhor nós somos capazes, sim. Porque é o Senhor que nos capacita. Que é o Senhor que faz. Que não tenhamos medo de sair e de falar do Teu amor. Que não tenhamos medo de sermos usados por Ti. Que não tenhamos medo de interceder se o Senhor pediu para fazer
tira de nós, Espírito Santo, tudo que nos prende, tudo que nos paralisa, seja medo, seja família, seja nós mesmos. Tira de nós todo medo, que sejamos usados sem receio, sem reservas, somente querendo ver o que o Senhor quer fazer. Seja exaltado, Pai, seja adorado, que a nossa adoração continue a subir um cheiro suave e agradável, que a Tua presença venha cada vez mais, para que nós possamos diminuir ainda mais, e que o Senhor cresça em nós, que o Senhor cresça em nós. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deste ambiente, nos guardando os nossos também, em nome de Jesus, protegendo para que nenhum mal entre aqui, para que nenhum dardo do inimigo seja lançado e frutifique neste lugar, mas que o único Espírito dê liberdade de agir, que a única palavra a frutificar no nosso meio seja a Tua, Senhor. Que todos aqueles a quem o som chegar sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, tenham a vida transformada, desejo de Te adorar, em nome de Jesus. Seja entronizado, Pai. Entregamos a Ti. Aleluias, aleluias, aleluias. Soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Outro repetido. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e
agradeça, Pai. Ver a transformação começando dentro de nós, a partir de nós. Se for preciso tirar do lugar, tira. Mas completa tua obra em nós, Jesus. Aleluia. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito,
Ti, Senhor, mais o Teu poder, mais a Tua unção, mais a Tua presença. Vem, Senhor, fica à vontade, Pai, enche-nos, enche-nos, sonda-nos nesta hora, vê se em nós ainda há algo que está imerso em escuridão e traga para luz. Tira-nos, Senhor, de todo caminho que não é Teu, de toda direção que não é Tua, em nome de Jesus. Tira-nos de todo esconderijo e nós mesmos nos colocamos. Tira-nos, Senhor, revela-nos a luz que é o Senhor, revela-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma-nos, Pai, toma-nos, pois Tu és Deus de promessas, Tu és Deus que cumpre promessas. Senhor, tem muitas coisas a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Glórias a Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Santo. Toma-nos, Pai. Eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar,
nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Meditando nessa letra, Deus me fez pensar em uma coisa muito forte. Nós vivemos num mundo em que muitas coisas são prometidas e muitas delas são quebradas. Mas existe uma palavra nessa canção que não pode ser quebrada: aliança. Quando Deus nos escolheu, Ele não fez apenas promessas, Ele se dispôs a fazer uma aliança conosco. E a aliança com Deus não é quebrada. Então, quando você pensar, tá tudo bem, talvez a promessa se cumpra, talvez não se cumpra, mas tá tudo bem. A questão é que Deus não te propôs somente uma promessa, mas uma aliança. E isso é a prova de que vai se cumprir. Vai se cumprir. Em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai se cumprir. Porque não é apenas falácia humana, não é apenas falácia de vontade, o púlpito não é falácia de nada, mas é a aliança feita do Senhor com a sua vida. Que essa aliança seja renovada nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Se um dia você se esqueceu de que o Senhor fez essa aliança com você, Espírito Santo, vem. Santo. Ressuscite mais uma vez a certeza desta aliança em nome de Jesus. Dessa aliança inquebrável que o Senhor fez. Dessa aliança que não enferruja, que não envelhece, mas que permanece e permanecerá pela eternidade. Aleluia. 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 Ele é fiel em cumprir a aliança dele. Então permaneça fiel na presença dele também. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda, exalte, adore a Ele. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui. Vai. Tá orando pela vida das. Pai, Deus. Sim, Senhor. Deus do poder, Deus de milagre, Pai.
Nesse momento, ó Deus, quero apresentar a vida dessas crianças, papai. Apresentar, ó Deus, nessa noite, papai, a escolinha, pai. A vida da pastora Elisângela, Senhor, em nome de Jesus, que cada vez mais, pai, ela possa ser usada, papai, através da palavra, Deus, para passar para a vida dos nossos pequeninos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, papai, que eles possam, Deus, estar com a mente aberta, com o coração aberto para ouvir tua palavra, Senhor. Oh, Deus, que eles possam fazer a diferença, oh, papai, dentro desse aprendizagem, dentro dos seus lares, nas escolas, papai. Que eles possam sair daqui com sede de querer saber mais de Deus. Oh, papai, que ele não venha para esse lugar, pai, só porque os pais traz, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar também no coração deles, que eles possam ver anjos, milagre, cura, assim como nós já temos testemunho, Deus, que as crianças viram o anjo, oh, papai, até a cor do céu, até a roupa do papai do céu. Oh, Deus, usa a vida da pastora, pai, nessa noite, em nome de Jesus, que nenhum momento, papai, que as crianças fiquem distraídas, papai, mas que eles possam estar focados na tua palavra, Senhor, que eles possam, Deus, estar de ouvido aberto, atento ao que a pastora está ministrando, pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vira mais um pouquinho para cá que Deus vai enxergar vocês. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, a todos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu acho que é o sol, hein? Esse sol aí, né, irmãos? Esse sol tá uma bênção. Agora, não vigia não para ver se Deus não te mandar lá no sertão e você vai reclamar de sol, viu? Se você pregar o evangelho lá no sertão, mas já era. Não vem com conversa não. Se Jesus te chamar, você vai falar o quê? Aleluia. Aleluia. Bom, irmãos, espero que todos estejam bem, debaixo da bênção e da paz do Senhor Jesus. Vou falar para os irmãos que têm sido dias. Eu falo que de quarta-feira para cá, quando Deus ele começou a falar ali algumas coisas, né? E Ele começou a mostrar determinados procedimentos, eu falei assim, amém, porque nós estamos debaixo de uma promessa, e isso que é tremendo, porque foi falado isso hoje, né? Até a Jaque até ministrou exatamente sobre isso. Foi feito algo, foi liberada uma palavra, mas aí que está. Muitas vezes a distração tira o nosso foco da promessa. A distração tira o nosso foco da palavra. E que tipo de distração? Não é qualquer distração, é a distração de entender as coisas desta terra como sendo as coisas de Deus e não conseguindo compreender espiritualmente aquilo que Deus está nos ordenando a fazer. Então, diante disso, conto para os irmãos que foi quarta, quinta, sexta, sábado, foi tudo assim. Eu falei, Jesus, eu quero mais, vai, manda aqui. Estou querendo mais, é isso aí. Porque muitas vezes é importante nós darmos este tempo para Ele, nós ofertarmos este tempo para Ele. Porque muitas vezes a gente está tão preso, né, nas nossas tarefas diárias, tão preso nas coisas que nós, entenda bem, que nós nos planejamos para fazer, amém. Mas, e a presença de Deus, está onde? Cadê a presença? Porque é gostoso a gente falar da palavra, é gostoso a gente falar, não, eu medito na palavra, eu faço, é perfeito, ótimo, mas cadê a presença dessa palavra que estamos vivendo? Que lá Jesus disse, que depois os discípulos viveram e que
sinais maravilhosos? Cadê essa presença? E aí, orando, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E aí vocês vão entender algumas coisas que, a partir dessa palavra, e a partir dessa ministração que foi ajuntando, foi assim, ó, foi vindo de quarta-feira para cá, assim, ó, 1, 2, 3, e foi completando. Eu falei, Jesus, é isso que eu quero mais, vai, manda, aleluia. E eu digo para vocês, é maravilhoso quando nós permitimos ouvir o Espírito Santo falar. Amém? Todos encontraram? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler na linguagem da King James atualizada, tá? Então diz assim: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, diante disso, fecha rapidamente os teus olhos. Pai, nós te exaltamos, Senhor, glorificamos e agradecemos ao teu santo nome. Sabemos que somente tu és digno. E agora nós te pedimos, cancele e anule todo tipo agora, Pai, de interferência maligna. E Pai, para nós aqui, aonde esta palavra chegar, Pai, que a sua presença seja real e manifesta, que a sua glória seja abundante. Estamos aqui, Pai, como canais, para que o Senhor faça e cumpra o seu querer e o seu propósito. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, e como o Senhor disse e está dizendo, que esta presença seja abundante, a ponto, Senhor, de impactar estas vidas que ainda estão indecisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nesse versículo ele fala algo assim primordial para nós, né? Ele fala o quê? O Senhor nos chama para refletirmos a sua glória. Aí pode ser, você vai olhar, nossa, mas tremendo, né? Você vai falar, refletir a glória, né? Aleluia, vai ser uma bênção. Daí a gente olha assim, né? Vamos colocar isso. Aí, essa madrugada orando, olha que tremendo. O Senhor chegou e começou a mostrar, ele falou assim, olha no ângulo de 15 graus. Eu assim, né, meio matemático, falei, o que é 15 graus, Jesus, né? Aleluia, sim, vamos embora, né? Tá, legal. Agora, olha no ângulo de 45. Olha no ângulo de 90. Então, nenhum dos ângulos pode mudar a visão que eu coloquei na sua vida. Aleluia. E aí, por quê? Porque não é a visão ou o modo que você vê, mas é a fundamentação, a profundidade da sua fundamentação. Ou seja, não é o tamanho do edifício que está sendo construído, mas o fundamento que foi feito. Para quê? Para que não haja mais nenhum ruído nessa edificação. E aí o Senhor começou a falar para mim, e Ele falou assim, compreenda, porque não é simplesmente falar, refletimos a glória, mas como refletir essa glória? Como falar de uma palavra da verdade e querer insinuar determinadas palavras, se nós não conseguimos nem compreender muitas vezes quem somos, nem olhar para nós direito? Estou passando por isso, é espiritual, é nada, é você. É você, é a sua fragilidade como homem e a sua fragilidade de não reconhecer que você precisa do Espírito Santo para poder te dirigir na palavra. Simples. E a gente fala, não, é espiritual, é o demônio, é isso. Não. Muitas vezes nós temos que olhar que somos nós. E nós somos limitados. E é essa limitação que Deus quer
porque daí quando Ele começar a fazer, aí nós vamos nos tornar ilimitados nas mãos dele. Aí não vai ter mais como a gente segurar nada, a gente vai ter que revelar esse poder, fazer com que essa glória seja vista em todos os lugares, não tem como mais retermos. Mas, para nós termos um entendimento claro disso, o Senhor Ele nos orienta, né? Ele fala para nós, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Muitos gostam de citar essa palavra, né? Quando Deus pega e chama para Josué e chega a falar para ele poder se manter firme, guardar a palavra, viver, meditar dia e noite, né? Ter bom ânimo, né? Todo mundo gosta disso daí. Ótimo, perfeito, é legal. Mas, se nós formos entender cada palavra dessa que foi revelada, olha que interessante, Eclesiastes 5:1, este homem também, sábio, né, que escreveu, ele também fala o seguinte, ele fala assim, guarda o teu pé, olha que tremendo, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que é isso? Ah não, então não é para vir para poder sacrificar, adorar, não, entenda bem, sacrifício de tolo, tudo aquilo que a gente faz querendo algo em troca, tudo que a gente faz para poder agradar a nós mesmos e aos outros, em vez de dar a glória devida a Deus. Sacrifício de tolo é achar que nós estamos obrigados a estar aqui, e na verdade é o contrário. Nós só estamos aqui porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou e Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou por nós. E Ele começou a nos ensinar. Este ensino que Ele nos deu, e é isso que eu quero compartilhar agora, para nós termos o entendimento de estar refletindo a glória, é aonde? Abra junto comigo, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Calma que a gente vai ler um pouquinho a Bíblia hoje, mais um pouquinho, tá? Deixa aí, é bênção de Deus. Olha que sobrenatural, e aí nós vamos entender algumas coisas que Deus quer falar, e é tão tremendo que assim, no decorrer desse ano, no decorrer desses meses, nós falamos muito sobre isso. Olha que sobrenatural, nós falamos muito sobre isso, mas Deus falou assim, aprofunda. Como? Aprofunda. Veja os detalhes, e nós estudamos sobre isso, exatamente isso aqui. Aí vocês vão entender, calma, vocês vão ver, e aí ó. Então diz assim, versículo 14. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou, ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que entrando nela a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após ter deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou, ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais, o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Se você pegar tudo isso daqui, a gente pega normalmente quando
gente sempre faz algum tipo de interpretação de texto. Tá bom, qual é a palavra-chave disso aqui, né? Normalmente assim, sabe o que ele está falando de tudo isso aqui? Impureza. Totalmente impureza. Mas eu não quero falar da impureza. O Espírito Santo de Deus ministrou e está ministrando para nós um outro detalhe que a gente tem que se aprofundar mais. Do que? Você viu tudo que ele falou? Ou seja, pois de dentro do coração dos homens procedem. E deu uma lista. Nós estamos livres disso? Não. Não estamos livres. Não, mas sou santo. Eu busco a presença. Então, vamos ver? Vamos ver que nível nós estamos? Vamos junto mergulhar nisso aqui? Olha que tremendo. Então, vai falar primeiro sobre o quê? Sobre os maus pensamentos, não é? Então, observe. Maus pensamentos. Se quiser anotar, Lucas 6,45 fala assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Maus pensamentos. E aí a gente começa a nos analisar, mas não analisar de uma maneira superficial, analisar de uma maneira que a gente comece a entender da onde veio determinada palavra da minha boca. Aí você começa a perceber que quando você era criança pequena lá, você nem imaginava que aquela palavra significava aquilo, e você já ouvia da boca de todo mundo e começou a falar. Aí daqui a pouco, você começou a entender, e você gostou e continuou falando. Aí depois, você soube que aquilo ali poderia gerar situações, mas mesmo assim, você continuou, porque aquilo se tornou um hábito. Então, quando nós falamos de maus pensamentos, nós estamos falando de um tesouro, que uma vez que nós percebemos, nós mudamos o caminho e a situação de muitas pessoas só através disso. Por quê? Mau pensamento. Quando você tem um mau pensamento de uma pessoa, automaticamente a boca faz o quê? Ela transmite aquele mau pensamento. E aquilo ali vai prender a pessoa e vai te prender a pessoa. Perceba isso. Então, já iniciando a partir de agora, se nós entendermos o que foi dito no primeiro versículo que nós lemos, se nós queremos fazer com que essa glória seja revelada, primeira coisa, nós temos que perceber aqueles maus pensamentos, arrancar estes maus pensamentos e que não tenha mais permissão dele fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque senão a pessoa vai estar presa e você vai estar preso naquela pessoa. Aí ele pega assim e continua. Ele fala o quê? De duas partes aqui que é interessante, né? Ele dá os dois pontos, tanto do adultério quanto da fornicação. Ele fala esses dois termos. Por quê? Adultério. O adultério é exatamente quando a pessoa é casada e ela pega e trai o cônjuge. Ou seja, o adultério mesmo, é a parte do ato sexual. É aquilo ali quando você cria aquela divisão. Ou seja, olha que tremendo, quando quebra a aliança que você tinha feito de sangue com aquela pessoa. Olha como é sério o negócio. Adultério. Mas e fornicação? É mesmo você sabendo que não pode fazer sexo sem estar casado, você acaba se relacionando com outras pessoas e tendo este sexo. Então, olha como é a profundidade do negócio. Mas o que acontece com isso? E aí, agora nós vamos entender. Se nós tivermos, antes dos nossos relacionamentos, algum tipo disso, você concorda que você se tornou um naquele ato sexual com aquela pessoa? Então você tem um laço de alma com aquela pessoa se você não quebrou? É. Todas as vezes que eu sou cônjuge que vocês estiverem naquele momento de vocês, aquela pessoa está presente. Entenda. Nós somos seres espirituais. Se você não quebrou o laço de alma permanece. Se você não quebrou algo, aquele algo permanece. Não tem esse negócio de, o sangue de Jesus me lavou. Sim, eu creio, mas as emoções continuam sendo ainda corrompidas. Por quê? Porque o nosso coração
coração, ele está aí, coração não órgão, tá? O coração, ou seja, as emoções, a alma, ela foi corrompida. E uma vez com ela corrompida, nós temos que tirar toda essa contaminação. E falando de contaminação, deixa eu falar o tema, né? Não falei o tema hoje, né? Então, anota aí, livres de toda contaminação. Aleluia. Então, essa contaminação, ela acaba nos gerando pensamentos. Lembra dos nossos pensamentos? Então, tudo que tive de relacionamento, possa ser sexual ou emocional, automaticamente me aprisiona em maus pensamentos. E eu acabo ficando o quê? Entrando na insegurança. Por isso que isso precisa ser quebrado e desfeito da nossa vida, para nós entendermos e vivermos a glória do Senhor. Aí ele continua e ele fala, assassinatos, em algumas traduções, homicídios. Ou seja, aquela pessoa que realmente mata a outra, tira a vida da outra. E eu quero falar uma particularidade que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Aqui quando foi escrito isso, realmente era essa parte literalmente da morte mesmo. Mas eu vou compartilhar com vocês de algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo, em relação não só essa parte dos maus pensamentos, como também esta particularidade do assassinato. Quantas pessoas não são mortas por causa de uma palavra que saiu da boca da outra? Mata chamado, mata ministério, mata a pessoa para ela ser uma mãe, mata a pessoa para ela ser uma boa mulher, para ela ser uma boa esposa. Uma palavra. E a gente fala, não, então, percebam isso. Porque muitas vezes nós sofremos e passamos por isso. E as pessoas lançaram isso sobre nós. O negócio isso interfere, porque determinados passos, ações e atitudes, sabe por que nós não tomamos? Por causa de palavras que foram liberadas e hoje nós guardamos essa palavra ou essa mentira como se fosse uma verdade na nossa vida. Então, para vivermos a glória do Senhor, nós temos que o quê? Ter um entendimento. Lógico, recebermos o perdão e termos este perdão que vem do Senhor e também retirar toda esta culpa que hoje é lançada sobre as nossas vidas. Aí ele vai continuando e ele fala uma coisa bem interessante. Daí ele fala sobre a cobiça e sobre a avareza. Olha que tremendo. Ele vai falar o quê? Cobiça. O que é a cobiça? Aí muitas vezes a gente pensa um monte de coisa, né? A cobiça eu preciso ter aquilo que aquela pessoa tem. Não é assim, olha, é legal isso daí e tal, não sei o que, para poder ter, para poder facilitar. Não é isso. Eu preciso ter o que ela tem, porque tudo que ela tiver eu quero ter. Cobiça, e isso é como você estivesse enlaçando a vida de uma pessoa a ponto de ficar presa e querer viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. Mas entenda, não no âmbito espiritual, tá? No âmbito estritamente material, físico. E até mesmo tem pessoas que acabam até fazendo o mesmo cabelo, a mesma maquiagem e vestindo a mesma roupa e estando nos mesmos lugares. A cobiça faz isso. Então, entenda bem, compreenda bem. Cobiça também, ela está vinculada a amizades. Você só pode ser meu amigo, de mais ninguém. Como assim? Não existe isso? Não? E como existe? Sabe aquele negócio de ou amigos para sempre, né? Que muitos de nós, quando pequenos, muitas vezes até falamos. Eu falo que foi muito mais as mulheres que acabam fazendo isso, né? Amigas para sempre, né? E vão pegando, e daqui a pouco, uma está num canto, está num canto, e você não sabe por que determinadas coisas estão acontecendo na sua vida. E você fala assim, nossa, mas por que está isso? Então, você fez um impacto lá atrás, ó, tá lá, está preso ainda. Então, isso é uma realidade, uma verdade, se nós quisermos levar e fazer com que a glória do Senhor seja revelada
nós temos que nos desvincular disso. Depois, avareza. Eita, essa parte eu vou falar para vocês. Essa parte, principalmente muitas pessoas antigas, eles tinham muito disso. Sabe aquele negócio lá, como que era? Ou melhor, o considerado o pão duro. Sabe? Antigamente era assim, era o pão duro. Mas sim, o avarento, ele é assim, ele age da seguinte maneira: é minha necessidade, é o meu, é o que eu tenho, os outros que se lixem, o problema é deles. Não, mas o que você tem supre a sua, dá para poder fazer. Não, é meu, é tudo meu. Entenda, você acha que não, esse espírito, entenda, perceba bem, tá? Eu quero que você entenda. Não é aquela pessoa que ela hoje tem uma educação financeira e sabe poupar, sabe guardar, sabe fazer. Não é esse caso. O avarento é aquele ali que está assim, ó. Vamos comprar arroz. Qual? Mais barato. Vamos comprar até agora. Não, mas isso aqui para cozinhar é horrível. É esse. Peraí. É para você comer. Você está entendendo isso? É para você. Não, é esse. Daí chegar na hora de provar. Nossa, que negócio ruim. Ué, foi você que comprou. E é assim, e muitas vezes a ponto de chegar ao extremo de chegar e falar assim, não, vamos ali para poder comprar o sorvete. Não tem dinheiro. E você ouviu o que eu disse? Não tem dinheiro. Não é assim, não dá hoje, ou deixa eu comprar. Não tem. O avarento, ele usa as artimanhas daquilo que ele aprendeu para poder colocar e jogar um jugo sobre as outras pessoas e apontar que a pessoa que está errada e não ele. Olha isso. Daí você fala assim, isso é muito sério. Eu falo para vocês, é e muito. Bem? Depois, vamos continuar. Daí fala assim, maldade. E lembra que uma das coisas que o Senhor ele fala, e até na oração modelo, ele fala algo muito interessante para nós. Ele fala, livra-nos do mal, né? E esse mal tem a ver com essa maldade. Não é essa maldade das pessoas para nós, é de nós para as pessoas. Quantas vezes na nossa cabeça, ou melhor, né, se a gente for perceber, quantas vezes vem essa perversidade, essa crueldade, esse vou fazer com as próprias mãos, né? Como que é o nosso irmão que viveu um pouquinho naquela parte lá do gado, né? Que pegava lá, os irmãos virem, né? A faquinha, né? O que era isso? Resolver com as próprias mãos. Muitas vezes não queria nem saber o que aconteceu. Ele falava, você já vai furar, vou furar, né? Era assim que funcionava. Aí você fala assim, tem mais a maldade? Tem. A maldade, ela tem mais outros dois caminhos que muitas vezes não é percebido: imoralidade e iniquidade. Como assim? A maldade, ela está vinculada diretamente naquilo que a pessoa não quer mudar, porque ela acha que aquilo ali é o mecanismo de defesa dela. Não, eu tenho que agir dessa maneira, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Já viu isso? Já, né? Bastante. Iniquidade, sabe que é pecado e continua fazendo. Então, perceba, a maldade, ela vem de onde? Ela está onde? Tudo isso aqui nós vemos está onde? Vamos relembrar, coração, não esqueça. Então, com certeza você já viu aí que a gente, é um trabalho para a gente poder tirar todas essas coisas, né? Porque foram colocadas, nós permitimos que fossem colocadas, nós permitimos. Muitas vezes inconsciente, mas permitimos. E isso muitas vezes está em nós. Sabe aquele negócio de vou levar vantagem em tudo e está tudo certo, não tem problema, o bobo é o outro, né? Então isso já é algo que está aqui, ó, embutido, está dentro.
Então, daí ele pega e ele dá continuidade. Ele fala assim: o engano, esta é a parte que nós estamos vivendo atualmente, podemos colocar desde os pequenos até os mais velhos. O engano tem atuado. O que é o engano? Aquilo que é lançado sobre a vida da pessoa e ela é iludida por aquilo e ela acredita naquela mentira como se fosse verdade. E ela acaba se afastando das coisas de Deus. Para quê? Para viver no engano. E este engano tem matado espiritualmente muitas pessoas. As pessoas não têm mais prioridade. As pessoas não querem mais viver a presença. As pessoas não querem mais viver reino. As pessoas não querem mais adorar. As pessoas não querem mais se aliançar com Deus. Sabe o que elas falam? Tá bom do jeito que está. Estou buscando a Deus na minha casa e a presença de Deus está. Mentira do diabo. Porque cada dia mais ele está afastando e está fazendo o quê? Um dia Deus me mostrou isso. Ele está fazendo aqui, ele está começando pelas pernas, pelos pés. Ele está fazendo assim, ó, colocando como se fosse uma faixa, enfaixando as pessoas, a ponto delas não conseguirem mais se deslocar para os lugares. Até que vai chegar uma hora que vai subir para o tronco, onde ela não vai ter mais movimento qualquer. Até a hora que ela vai pegar, ela vai ser engessada nos braços, e aí ela não vai ter mais o que realmente fazer ou como pedir um socorro, até chegar na altura mais ou menos da garganta, próximo da boca, onde ela não vai ter mais aonde ficar ali procurando nada, e a hora que chega na cabeça, já era. Não tem como você recuperar ou falar mais com aquela pessoa, porque ela vai entrar num conceito religioso e muitas vezes herético, que você não vai conseguir mais falar mais. Tudo por quê? Por causa do engano. E hoje o que as redes sociais estão trazendo? Engano. Engano. Cuidado. Tem palavras que estão sendo ministradas. Perceba bem, e eu vou falar para você, não sou contra a tecnologia, entende, tá? Não sou contra. Mas tudo aquilo que vem para ti contaminar mais do que nós estamos contaminados e ajudar a colocar mais dúvida do que certeza, duvide de Deus. Então perceba isso, porque muitas vezes a gente olha, tem videozinhos bonitos, tem histórias bonitas, tem coisas bonitas, mas a boniteza daquilo esconde a intenção de nos aprisionar e fazer com que a mente fique presa naquelas coisas e nós achamos que está tudo bem e na verdade não está. Então perceba, você pode perceber, tudo isso está onde? Dentro do nosso coração. Aí ele continua, ele fala do que? Da lascívia. O que é lascívia? Lascívia é a parte da luxúria, daquela parte da sensualidade. Irmãos, vou confessar algo para vocês, e eu glorifico a Deus por isso. Quem está buscando a presença de Deus não consegue viver perto de pessoas assim. Sério. Me convidaram para ir para um culto. A hora que eu cheguei no culto, é assim, ou você olha para frente ou você olha para trás. Não dava para olhar para frente, desculpa, irmãos, não dava. Não dava para olhar para frente. Eu não sabia se era desfile de moda ou o que era. Mas quando são roupas belas, bonitas, você gosta, né? Mas e quando são aquelas que você expõe o corpo em vez de expor a presença? Como fica? Então você já vê a sensualidade presente nos cultos e não mais a presença. Aí você fala, como assim? Por que isso? Quem quer carregar a glória? Se corrige, se alinha, se esvazia e começa a se encher da presença. Quem não quer, é do meu jeito. É do modo que eu quero, é do modo que eu gosto. Está tudo bem do jeito que está. E ninguém vai falar nada? Perfeito. Por que ninguém vai falar? Porque você dizima, você oferta. Muitas vezes você é líder. Então perceba isso. As nossas igrejas estão permitindo. E assim, e vai falar, porque não tem entendimento, não tem estudo. Ao contrário,
são pastores, são líderes, são evangelistas, missionários, são pessoas de referência. Não estou falando da pessoa leiga. A pessoa leiga, ela ainda tropeça. Mas estou falando daquele que tem um entendimento daquilo que realmente é. E parando nessa parte, para a gente poder ir para a parte da dissolução, em uma das nossas... Em um dos nossos dias de estudo, nós falamos sobre algo, e até uma das irmãs chegou e falou assim: há uma diferença muito grande entre essas duas palavras. Sim, isso que eu quero falar antes de entrar nesse ponto. Nós vemos aqui que Jesus chega e fala, em algumas traduções, vocês não entenderam nada. Você reparou? Olha para nós lemos. E depois fala assim: vocês não têm entendimento. E depois fala: vocês precisam compreender. Aí eu acho que os discípulos ficaram: como assim? Quer ver? Olha que tremendo. O que é entender? Até achei tremendo quando essa irmã falou assim: quando eu ouvi isso aí, eu nunca mais esqueci. Amém, glória a Deus, é isso. O que é entender? Racional, lógico. Ou seja, existe, presta atenção, existe um preconceito, um julgamento, uma crítica, uma interpretação. Então isso é entender. Compreender é não julgar. Olha isso, é não julgar. É o movimento e ação do exercício de empatia. É profundidade, é maturidade. Jesus não falou por acaso aquilo. Jesus não disse por acaso aquilo. Vocês não têm entendimento, ou melhor, vocês não conseguem nem compreender racional e logicamente, e muito menos espiritualmente, aquilo que eu estou passando para vocês. Então, entender e compreender é necessário, mas o entender é saber que aquilo ali é só de uma compreensão rasa, intelecto, razão. Mas o compreender vai muito além, ele vai além das palavras. Quando você compreende, a hora que a pessoa vai falar, você, fica quieto. Por quê? Porque você não sabe a história, você não sabe como aconteceu, ela está contando a versão dela. Então você faz o quê? Por quê? Porque você já é maduro o suficiente para o quê? Saber o momento certo de falar. Então a compreensão, ela nos faz sair da bagunça do lógico, do entendimento racional, que é o entender. O entender muitas vezes nos dá condição de julgamento, mas o compreender nos dá profundidade de saber o que realmente é. Então por isso que Jesus estava falando isso para eles. Por isso que Jesus começou a esquadrinhar isso aqui para eles. Por isso que Jesus começou a mostrar detalhe por detalhe dessa palavra. E daí ele continua, ele fala o quê? Sobre a dissolução. O que é a dissolução? Logicamente a própria palavra de Deus diz é dissolver, não é? Então, dissolução. Então essa dissolução é o quê? Perversão dos bons costumes. Agora vamos entre nós perguntar para nós: quantas vezes nós não vimos isso acontecer? Estou vindo para o culto, perceba, tá? Olha aí, cheguei no culto. Você não viu aquele carro lá, não sei o que lá, aquilo, não sei o que. Não, você viu aquele jogo, você viu aquele... Para. Você veio com qual intenção? Perceba que muitas vezes é uma coisa natural em nós e a gente não percebe. É tão natural a gente observar esses detalhes que na hora que a gente chega na adoração parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a gente fala: não, mas cadê a unção? Cadê o poder? Então, agora eu pergunto: aonde está
o vaso vazio que se entregou, se derramou, se preparou para aquele momento para Deus encher. Não, mãe. Palavra emocional a gente pode falar. Palavra emocional vai tocar na emoção. Deve ser, é isso, Jesus, aleluia. Mas a palavra emoção, ela está no espírito e rasga. Aí o fogo acende, né? Começa a borbulhar, por quê? Porque lá não pode ficar nada impuro. Começa a queimar, porque é fogo que purifica. E ele vai purificando, a gente fala, não, mas essa doeu, Jesus. Então é isso aí. Por quê? Porque fogo faz o quê? O que faz o fogo? Ele consome. Ele tira a impureza, joga fora, para ficar só o que realmente é. Então perceba isso. Por que o Senhor está falando isso conosco? Entenda bem. Glória a Deus que com você, conosco aqui, nesse nosso ajuntamento aqui, está sendo só agora. Eu já estou passando alguns dias, tá? Fique em paz, fica tranquilo, tá? Ele vai rasgando mais, ele vai aprofundando, vai ficando mais. Galera, está raso ainda, vai. Senhor, está doendo? Ele falou assim, então, se está doendo é que tem raiz, arranca. Percebeu? Se está doendo tem raiz, arranca. Então ele começou a fazer isso. E ele também deu continuidade. Inveja. Falta de algo que o outro tem. Como agem os invejosos? Cada um já teve uma experiência, não é? Sobre essa inveja. Cada um teve, né? E muitas vezes eu falo para vocês, repito, a minha foi bem interessante. Convidamos um casal para poder ir para casa. Foi exatamente próximo do... Acho que não sei se foi aniversário de casamento. Acho que foi aniversário de casamento. Eu sempre gostava de comprar aquele lírio, né? Lírio para dar de presente para a esposa. Colocava em cima da mesa, né? Todo bonitão, né? Laranjão, pau, colocava lá em cima da mesa e deixava lá. Esse casal entrou. Nossa, que lindo! Só isso. Pegamos, jantamos, tal. Tivemos um período lá de oração, eles foram embora. No outro dia, o lírio e a terra secaram. Secaram. O que é isso? Então, entenda bem. A inveja, ela não se apresenta como uma coisa ruim ou má. A inveja, ela se apresenta como uma coisa, muitas vezes, de elogio. E ela vai se apresentar normalmente assim: nossa, Josafá, você é o cara, você ora mais do que... É elogio ou é inveja de não conseguir orar? Perceba isso. Aonde está tudo isso? Vamos lá, voltando de novo. Onde está tudo isso? No coração. Continuando. Blasfêmia. A blasfêmia diz na palavra já que principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Mas por quê? O que é isso? A gente ouve falar bastante, né? O que é blasfêmia? O que na sua cabeça vem como blasfêmia? Primeira coisa da blasfêmia: rejeição. É muito sério isso. Rejeição. Você rejeitar aquilo que o Senhor te deu e rejeitar aquilo que já está em suas mãos. E qual é a outra palavra? Desrespeito. Quem já blasfemou não tem mais pudor. Perceba, tá? Não tem mais pudor. O que é o pudor? Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso mais responder. Eu não preciso mais falar. Eu não preciso mais estar. Eu não preciso. Perdeu o quê? O temor. E quando perde o temor, irmãos, só ora e entrega na presença. Só ora e entrega para o Senhor. Deixa Ele tratar. Coisa dele, o negócio é dele. Porque quanto mais você falar, mais, e eu vou te falar, mais você vai ser chicoteado. Porque a pessoa vai olhar e falar: não, eu estou bem. Estou vivendo a melhor época, estou vivendo a melhor parte, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Então, viva, né? Viva, nós não podemos. Mas por que isso nós temos que aprender? Porque muitas vezes as pessoas elas querem colocar palavras na nossa boca que elas estão vivendo e a nossa percepção tem, mas
O Espírito Santo de Deus não falou nada disso comigo. Não é o que a palavra me ensina. Não é o que o Senhor me disse. E isso nós temos que vigiar. Por quê? Entenda, não é o que nós comemos, mas é aquilo que sai. E se alguma dessas particularidades sair de nós, não tem mais volta. Não adianta, o estrago foi feito, não tem mais volta. E nós vamos colher a semente daquilo que nós estivermos plantando. Depois ele vai e continua. Calma aí que a gente está chegando, tem mais duas, tá? Espera que a gente já vai. Soberba. A soberba, aí você já sabe, né? Tem muita gente aí que já passou por isso, né? E tem um ditado popular, né? Dá poder para aquela pessoa para você ver quem ela é, não é isso? O ditado popular ele nos diz isso. E é verdade. É quando um cargo, uma posição ou algo faz com que a pessoa mude totalmente. Na verdade, entenda bem, e eu quero até colocar dessa maneira sobre essa parte do dinheiro também. Muitas pessoas chegam e falam assim, né? Entrando neste contexto, dá dinheiro para aquela pessoa que você vai saber quem ela é, não é? Então, na verdade, não. Na verdade, ela só vai mostrar quem realmente ela é, porque até então ela não tinha condição de mostrar e ela estava se fazendo de lobo na pele de uma ovelha. Compreende isso? Então, quer dizer, ela já era aquilo, ela só não tinha como mostrar aquilo que ela era. Então, quando você dá um poder, quando você dá dinheiro, quando você dá alguma coisa para ela que ela vai fazer, ela vai mostrar que realmente ela é. Ela não é aquilo que você achava, ela é e vai continuar sendo aquilo que ela quer ser. Então a soberba, ela age dessa maneira. Ela mostra o que a pessoa quer ser e mostrar para todos, não aquilo que o Senhor quer que ela seja. Porque ela nunca conseguiu se humilhar. O soberbo ele nunca consegue se humilhar. Ele nunca consegue entender que é Deus que comanda e o poder é dele, a glória é dele e a vida que nós vivemos hoje é a vida dele. Amém? Depois, acredito que vai ser o último ponto. Insensatez ou loucura. O que é isso? Nós já falamos sobre isso, né? Insensatez ou loucura, que é a falta de sanidade, muitas vezes a imprudência. Quantas pessoas você já não viu? E muitas vezes nós já não conversamos e falamos, aquela pessoa não tem juízo nenhum. Essa aí é insensata. E muitas vezes é louca. Mas não, entenda bem, tá? E agora eu quero mostrar para vocês de uma maneira figurada. Não é o louco que a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura por nome. Não é esse louco, tá? É aquele louco que ele não sabe se comportar e não sabe fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. É aquele que não sabe se posicionar diante de Deus e quer que as coisas sejam conforme a vontade dele e não a vontade de Deus. É aquele insensato que ele acredita que ele tem mais do que aquele que está passando ou ensinando. E aí eu digo para você, e muitas vezes não é em relação ao homem, é propriamente até em relação a Deus. Esse é o insensato. O insensato que ele não consegue ter essa compreensão real de quem realmente é Deus e do que ele tem preparado. E diante disso, o Senhor, ele esquadrinhou e mostrou para nós, né? Então, quero te perguntar algo. O que está dentro de nós que está nos contaminando ou que já foi contaminado? Pensa aí. Diante de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, é sério, irmãos, é muito sério. Por quê? Porque, entenda bem, se não fosse sério, Jesus não falaria desse jeito. Perceba, Jesus não estava falando com homens espirituais, porque eles não tinham entendimento espiritual. Ele estava falando para homens carnais de algo espiritual, por isso que ele disse que para eles tinham que realmente compreender a profundidade daquilo que ele estava falando e não somente saber daquilo que ele estava falando.
Então, se isso é real para nós, o que está entrando aqui em jogo? Aquela palavra que Jesus disse, que nós temos que ser como crianças, como puras, não sem entendimento, não imaturas, mas puras na presença dele. Por quê? Porque se a presença de Deus não vier, não habitar em nós, o Espírito Santo de Deus não começar a nos usar na autoridade, na ousadia, significa o quê? Ele não tem como habitar em lugar contaminado. E a gente vê muitas pessoas, dom não tem nada a ver com presença. Então, quando ele está falando isso, ele está falando assim: olha, eu te chamei, eu te escolhi, mas você precisa entender que eu tenho coisas grandiosas para a sua vida, mas você precisa se descontaminar de tudo, porque as pessoas disseram, as pessoas fizeram, as pessoas maltrataram, as pessoas deixaram você simplesmente como nada, mas eu venci a morte por você, eu tirei você do lamaçal do pecado, te coloquei em pé e falei: o meu sangue te purifica. Ele nos chamou, Ele estabeleceu a glória dele. Então está na hora de nós fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer, fazer com que essa glória seja revelada na profundidade daquilo que Ele nos chamou. Não fazer o que nós achamos, não fazer o que nós gostamos, não fazer o que nós aprendemos, não fazer tudo aquilo que nós, ali por habilidades ou por treinamento, nós adquirimos. Não, fazer com que essa presença, a gente muitas vezes não vai nem precisar abrir a boca, a gente só vai estar orando, como aconteceu agora, né? A hora que a gente estava chegando aqui, o Senhor chegou e falou assim: me adora. Sinceramente, irmãos, pega quase meia hora, aleluia. Deixa assim, vai, vamos adorar. Louvor tocando e a presença vindo, ó, fluindo, 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 fluindo. Até que na hora eu falei assim: eu acho que eu vou ter que parar aqui e começar a tocar. Aleluia. Assim, né? Por quê? Entenda, é o nosso posicionamento em relação à presença. Nós lemos: se não for essa glória, se nós não refletirmos essa glória, nós estamos refletindo o quê? Aquilo que nós permitimos ser contaminados? Ou a contaminação que jogaram em nós? Eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo de Deus acabou de falar aqui comigo. Eu quero te fazer também agora. Isso também eu gosto quando Deus sai do script, né? Quanto tempo nós passamos distraídos e não percebemos a glória dele? Ele tem entregue, Ele tem feito, mas Ele só pede uma coisa para nós: deixa eu queimar. Deixa eu queimar a sua oferta. Deixa chegar um cheiro suave para mim. Peraí, Senhor, eu estou ocupado. Não tenho tempo. Estou com sono. Bom, né? E uma outra coisa mais particular. O que nós não estamos usando? A autoridade que Ele nos deu. Mas estamos permitindo que a contaminação das outras pessoas influencie nas nossas palavras. A presença ela está. Ela é revelada. É só nós nos posicionarmos e nos purificarmos. Purificação é difícil? É, muito. Porque alguém vai falar algo para você, você tem que estar pronto para poder receber, entender, compreender, discernir e falar no tempo certo. É difícil? Lógico que é. Não é facinho. Entenda, é simples.
A partir do momento que a gente começa a praticar. A partir do momento que a gente aperfeiçoa essa intimidade. A partir do momento que a gente consegue entender este nível de busca. Tem pessoas que estão precisando de nós e nós estamos preocupados com quem não tem nenhum tipo de preocupação com as vidas. Você sabia disso? Enquanto isso, tem pessoas sedentas para ouvir esse evangelho, mas sedentas para poder estar aqui só esperando um convite nosso. Vem! Enquanto outras não querem estar. Isso parte de quem? De nós. Por quê? Abra comigo Romanos capítulo 13, versículo 10. Irmãos, eu estou aqui derretendo. Aleluia. Romanos, capítulo 13, versículo 10 diz assim. Perceba, tá? Eu quero que você entenda algo quando nós estivermos lendo. Esse amor de Deus já está dentro de você. Já está. Já está dentro de mim. Já está em nós. Mas olha o que diz. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Esse amor está em nós. Você pode perceber tudo que ele falou. Quem é esse amor? Esse amor foi derramado por Jesus. Mas esse amor é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que está nos movendo e nos movimentando todos os dias. Quando a gente dobra o joelho, Deus nos desperta para orar por fulano de tal. Quando nós estamos brincando às vezes aqui e do nada Deus fala assim, ora por tal, depois você vai saber, mas ora, só isso você tem que saber, só ora. O restante deixa que eu faço. Ou, quando muitas vezes está tendo uma conversa aleatória, de repente o Espírito Santo de Deus para e fala isso, você vai lá e fala. Quando nós mergulhamos nesse entendimento, entenda, a própria palavra nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Esse amor já está em nós, mas nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve a essa condição desse amor, para que nenhuma das contaminações que existem ou existiam no coração possam apagar esse amor. Pode acontecer? Pode. Você quer ver quando acontece? Quando, em vez da pessoa viver o luto, ela não quer viver o luto. O que ela quer? Ela quer viver na condição de uma prisão espiritual. Quer ficar ali, fixa naquilo que nunca aconteceu. Como assim? Muitas pessoas ficam presas no coração. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter, mas na verdade assim, quando a pessoa estava numa fez e nunca quis fazer. Então, entenda, essas pessoas estão presas. Por quê? Ela não recebeu o amor? Ela não recebeu o perfeito amor? Recebeu. Mas a contaminação do coração a aprisionou e esse amor não importa. Agora vamos pensar, quantas pessoas estão presas desse jeito? Quantas pessoas estão vivendo desse jeito?
E eu estou falando para você, eu falei a palavra luto, ficou pesado, né? Mas entenda, aquilo que perdeu, que não deu o valor necessário. Pense dessa maneira. Porque muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe. O centro de tudo aqui, ele nos forja a ou recebemos tudo de Deus na plenitude que Ele tem derramado, ou nós limitamos somente no entendimento que nós queremos. E entendimento está onde? Racional, razão. E não na compreensão, na profundidade através do Espírito Santo. Que nessa noite, esse amor nos tome e nos inunde. Mas a ponto de nós mergulharmos sem limites, sem nenhum impedimento, sem nenhuma contaminação, sem nada que nos impeça de fazer. Entenda isso. Se fulano de tal falou mal, o problema é dele, continue amando. Se fulano de tal disse que você era isso, era aquilo, o problema é dele, vai continuar sendo dele. Por quê? Porque não foi você que falou, não é o que você revela, não é o que você anda, não é o que você vive. Continue amando ele. Se ele aparecer na sua frente, abrace, dê beijo, mas não dê beijo de jacaré, beijo de onça, beijo de bode, beijo de não sei do que, não. Dê um beijo de amor e fale assim: eu te amo porque Jesus me amou. E não é porque assim, eu gosto das suas atitudes. Não! É porque eu sei o que o Senhor Ele fez comigo, Ele está fazendo, e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque é esse amor que é constante. É esse amor que é constante. As pessoas, elas não querem receber esse amor, nessa profundidade daquilo que o Senhor Ele tem para nós. Por quê? Porque sabe que vai ser quebrado. E aí ele vai ter que se arrepender e vai ter que buscar a presença da face do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo. Receba em nome de Jesus essa palavra. O Senhor nos chamou, tem nos chamado para poder viver a palavra na profundidade que Ele está nos apresentando, e não na percepção daquilo que nós queremos ou que nós estamos tentando. Ele quer que haja o entendimento, mas também que haja a compreensão, o discernimento e principalmente a entrega, a execução daquilo que Ele tem preparado para nós. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui agora. E eu não sei qual é o nível que Deus está te levando de profundidade em relação a essa palavra, ou aquilo que você pediu para o Senhor falar contigo. Mas peça agora, peça para o Espírito Santo, oh aleluia, Santo, te mostrar qual área da sua vida ela foi contaminada, e se ainda há algum tipo de contaminação no seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar. Pode ser aquela coisa mínima que você muitas vezes não deu nem crédito. Ele está falando, é isso, oh, é isso. E Ele fala: eu preciso de Ti, eu preciso fazer com que o meu nome chegue às nações, a determinados lugares, porque eu te chamei com este propósito, mas eu não posso fazer desse jeito, eu preciso de você. Oh, então permita que o Espírito Santo de Deus, permita que o Espírito Santo de Deus, Ele te leve agora a este nível de profundidade, que todas as suas emoções, todo o seu coração seja agora esquadrinhado pela presença dEle, vasculhado canto a canto, sentimento a sentimento,
verdade. E melhor, você precisa viver essa verdade. E quando você viver essa liberdade, aí você vai entender a liberdade que Ele te deu para fluir através do Espírito Santo. Pai, estamos aqui, Senhor, nesta hora. Oh, doce presença, presença santa. Como é maravilhoso estar diante de Ti, Senhor, e poder dizer: eu te amo. Eu te amo, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E esta presença tem nos levado a poder renunciar, a poder rever palavras, conceitos, pensamentos, decisões. E o Teu Santo Espírito tem nos levado a um nível de profundidade, de intimidade, aonde, Pai, não necessitamos de palavras, não necessitamos de explicação, não necessitamos de ocasião, não necessitamos de nada, só necessitamos de Ti, Senhor. E esta presença, Senhor, quebra jugo. Esta presença quebra grilhão, quebra algema, quebra amarra, quebra todo conceito e tradição humana. Oh, Espírito Santo de Deus, agora esquadrinha todo o nosso ser. E vem, Senhor, tira todo tipo de contaminação, mas leva-nos a viver este fogo, esta presença, esta glória, para que cada dia mais possamos nos aperfeiçoar em Ti e saber que, se não for para a glória do Seu nome, não tem o porquê nós fazermos. Santo, que a Sua presença nos inunde, Pai, e nos tome de tal maneira, Senhor, que possamos ter, Senhor, e continuar tendo visões, sonhos, revelação, e que possamos nos aprofundar cada vez mais em saber o que fazer, como caminhar, como, Senhor, nos prostrar diante da Tua face. É isso, Senhor. É isso. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Somos Seus. Somos Seus. Somos Seus. Somos Seus, Senhor. Oh! Que a Sua presença se estabeleça em nós. E que assim possamos, Pai, viver. Sim, Senhor. Viver a Sua glória. Refleti-la em todos os lugares. E fazer com que o Seu querer seja manifesto. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu cuidado. Obrigado pelo Seu carinho. Obrigado pelo Seu amor. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, Senhor, nesta hora, eu entrego meu coração, todas as minhas emoções, todos os meus sentidos, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, todas as minhas palavras, eu entrego nas mãos do Espírito Santo, para que Ele me ensine e faça se cumprir a palavra de Deus em minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Pai, obrigado. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Sua presença. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pela Sua graça. Obrigado pela Sua glória. Graças
Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar fazendo o que Ele está fazendo. Eu sei o que Ele está fazendo. Não é oração que vai impedir, não é parar de falar, não. Eu sei que Ele está fluindo e Ele já está fazendo. Ele está tratando, Ele está jogando fora, Ele está consumindo e rasgando. E Ele está dizendo: nenhuma condenação mais não. Ele vai recebendo em nome de Jesus. Oh, Santo. Oh, Te manda lá, basuri, cantará, lá. Tira lá, basuri, camana, profetiza sobre cada casa, sobre cada família. Este novo tempo agora, Senhor. Esta nova realidade. Esta presença sem igual. Chega em cada casa, em cada lar destruído. Todo conceito humano. E revelando a sua glória, a sua salvação, o seu perdão e o seu amor. Oh, Santo, Santo, Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Oh, aleluia. Olha que fácil, ó.
Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua presença. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor. Santo, Santo, pega essa nova veste aí, Jaqueline, aleluia. Tem uma nova vestimenta aí, e tem uma capa de proteção. O Senhor diz: nenhum mal chegará à tua casa. Mas antes, todos verão a herança do Senhor e se deleitarão e glorificarão o nome dele. Receba, receba, receba. Armas novas, cara, segura. Deus já falou algo contigo, não se posicione naquilo. Tem armamento novo, tem dons novos chegando. Receba, 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 receba. Oh, é o Senhor Espírito Santo de Deus. Faça do jeito que o Senhor falou, faça. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Oh. Amém. Deixa eu pedir para as mulheres, coloca a mão no ventre de vocês. Pastora Elisângela, você também, coloca aí. Coloca a mão. Aleluia. Você ouviu? Ouviu? Fala para ela aí. Vai lá, pode ir. Que lá já fez. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor mostrou e disse: oh, naquele dia quando nós pisamos ali, Senhor querido, naquela igreja, Rei dos Reis, lá na Argentina, aquela mulher, ela falou algo, e este algo ela disse para ser liberado para as igrejas. E assim nós pegamos. Então quero liberar agora aqui, Senhor, sobre as tuas servas, sobre cada uma delas, sobre cada uma delas que entendeu o chamado, entendeu o ministério, até aquelas que agora não estão conseguindo entender nada, que a unção de gerar vidas e filhos espirituais seja liberado sobre a vida delas, numa proporção tal que eles cheguem e venham, Senhor, dia após dia, e que esta unção permaneça até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam, recebam, oh, recebam. Deixa eu contar esse mistério para vocês aí. A igreja Rei dos Reis, durante um ano, eles só tinham 5 pessoas. Era o pastor, a pastora e 3 senhorinhas. No final desse um ano, uma morreu, ficou 4. Até o dia que o Senhor falou para a pastora:
Se você não entender que quem gera a vida é você, nada vai acontecer. E ela começou a chamar mulheres. Essas mulheres começaram a chamar os homens e as crianças. E hoje, eles têm lá 4 cultos, e cada culto tem aproximadamente 2.500 pessoas. Tudo porque o posicionamento das mulheres, das varoas, em relação ao chamado ao ID, em relação à disponibilidade e à disposição de falar e de chamar. Deus habilitou algo em vocês, que não é para ficar só para vocês. Libera essa unção sobre a vida das pessoas. E aí vocês vão ver, não só dentro de casa, como fora, as pessoas vão começar a falar: o que é isso? Você vem sentar na mesa junto conosco que vocês vão entender tudo. E vai começar a fluir. E o negócio vai começar a pegar fogo e vai embora. E vai embora. Por quê? Porque uma vida gerada na presença do Espírito Santo é uma vida que já está sendo gerada do modo que Deus quer. E é dessa maneira que o Senhor vai começar a fazer. Entenda, a função do homem é continuar orando, jejuando, buscando, fazendo, ajudando em todas as outras coisas. Vai continuar nos cultos, vai continuar pregando, vai continuar evangelizando, vai continuar tudo isso. Mas tem uma função específica da mulher e tem uma unção sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar então? Glória a Deus. Bênção. Alguém quer dar algum testemunho? Não dá não. Vai ser para semana que vem. Semana que vem é Santa Ceia. Não é? Deixa eu perguntar, domingo você trabalha de manhã? Ainda não saiu? Eu ia propor algo, mas a gente vai ter que esperar agora, né? Para a gente fazer o culto na parte da manhã. Mas não fazer só o culto na parte da manhã, fazer o culto e aí a gente faz um almoço, né? Hoje. Eita, glória! Não é só, entendeu? Mas aí a gente vai depender, a gente depende do Josafá. Por quê? Porque eu entendo isso, irmãos. É ceia, é comunhão. Estar na mesa. Entendeu? Realmente sentar na mesa. Então, vamos estar orando por isso? Amém? A oração, como foi mudada, então é amanhã, tá? Toda segunda-feira. Amém? Glória a Deus, toda segunda-feira amanhã. E com aquele propósito, lembra? Cadê as famílias? Cadê as casas? Assim, eu oro e estou esperando vocês também. Nós temos vidas para visitar, não temos? Então agora parte de nós. Ah, mas quantas? Então, uma. Você vai visitar quantas casas durante o dia? Quem tem disponibilidade? Não, mas só uma. A gente só vai fazer à noite. É uma por semana, só uma. Se aparecer mais, a gente já está com um grupo bom para poder multiplicar isso, né? Então, vamos orar. Amanhã na oração. Amanhã onde? Aqui ou lá? Vocês acham? Josafá? Aonde? Na casa dele? Amém? Eu não estou ouvindo, eu não ouvi. Tá. Eu não ouvi, eu ouvi vocês uma vez, porque estava conversando com vocês. Então, amém. Então, amanhã, 8 horas, eu vou na casa de Josafá, oração. E aí, com aquele, entenda, não tem mais discipulado esse ano. Se Deus falar algo específico, daí eu passo para vocês. E assim, estejam orando, para a gente poder ver aí o lugar, vamos estar orando. Deus já começou a fazer aí algumas coisas, já está fazendo. Fora aquelas cadeiras que nós estamos lá na casa do Josafá, quando eu fui lá na associação, também já foram disponibilizados mais, eu acho que são, não sei se são mais 12 ou 14 cadeiras daquelas brancas de plástico, tá? Então a gente também já tem mais um pouquinho. Falei, aleluia, né? Deus já está fazendo. É aquele negócio, irmãos, fala. Se você não falar, ninguém vai saber, né?
É assim, o reino funciona assim. Fala, se você não fala. Isso que eu ainda não fui conversar com alguns outros pastores que estão falando, a gente precisa marcar um café. Eu falei, Jesus, está aí, ó, louco, né? Então, amém, irmãos? Então vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos apresentar os dízimos e ofertas na presença do Pai. Quero agradecer a vida de cada um de vocês. Continue orando, continue intercedendo, continue jejuando e continue fazendo com que a presença do Senhor seja revelada e manifesta. Amém, Pai? Graças te damos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Queremos primeiramente te apresentar todos os dízimos e ofertas, tudo aquilo que foi depositado, Senhor, aqui, Senhor, em espécie, tudo aquilo que foi já colocado na conta. Nós somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado, e multiplique a sementeira daquele que colocou a semente. Que multiplique 30, 60 e 100 vezes mais. Que toda semente que foi depositada, Senhor, com coração voluntário, produza, Senhor, produza sem limites. E que sua presença venha e seja real, Pai. Somos gratos pelo seu cuidado, somos gratos pelo seu amor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua magnitude, obrigado pela sua graça e obrigado pela sua glória. Consagrado está, Senhor, para o uso exclusivo da tua obra e para tudo aquilo que o Senhor nos ordenar a fazer. Pai, eu não sei porque o Senhor está me impelindo, mas eu quero orar. Apresento agora, Senhor, lá a vida do Gabriel. Apresento lá a igreja, Senhor, da onde eles estão ali participando. Apresento a vida ali do líder deles, Senhor. Apresento a vida dos pastores. Coloco todos eles em suas mãos. E que desde já seja desfeito, Senhor, todo o levante do inimigo. E todo tipo, Senhor, de embaraço de Satanás caia por terra. Que a sua glória seja revelada, a sua glória, Senhor, seja manifesta. Que nada fique da maneira que está, antes que tudo seja transformado e que sua presença seja real. Que tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida dele se concretize da maneira que o Senhor assim preparou. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, aqueles que passaram por momentos, Pai, com a saúde debilitada. Sou grato porque o Senhor é Deus que restaura e cura. Obrigado, Jesus. Aqueles que se mantiveram em saúde, sou grato pela sua fortaleza sobre a vida de cada um deles, Pai. Sou grato, Senhor querido, pela gestação. Sou grato, Senhor querido, pela disposição de cada um dos teus filhos, de despertarem para orar, de despertarem para trabalhar, de fazerem aquilo que o Senhor assim tem proposto no coração deles. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque eles têm feito com o coração para glorificar o seu nome, e é isso que é maravilhoso. Obrigado pelo seu cuidado na vida de cada um dos teus. E nós te pedimos agora, Senhor, neste último dia deste mês, que aquilo que o Senhor liberou seja, Senhor, cumprido conforme o seu propósito, e tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para este mês de dezembro, venha. Venha. Estamos, Pai, prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra. Somos gratos a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Agora despede-nos debaixo da Tua paz, da Tua proteção, do Teu amor. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Que tenhamos uma noite abençoada, cheia da Sua presença. Que possamos pegar esta palavra, esmiuçá-la, e o Senhor falar conosco, ponto a ponto, para nós nos aprofundarmos e termos a compreensão e a profundidade que o Senhor quer nos levar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Levanta suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Todos digam amém.
vitória em nome de